Aleluia. Queridos, nós estamos, você já sabe, em uma série de mensagens em que estamos falando sobre o poder da perseverança. E nós temos trabalhado essa mensagem, essa série de mensagens. Queridos, dá uma melhorada no meu microfone aqui, não está legal não. Como costuma estar, é só ver o padrão aí, como se costuma colocar. Essa série de mensagens, ela está sendo com base nesse livro. E a cada semana nós temos recebido testemunhos de pessoas que foram abençoadas com o alimento desse livro, que é o complemento disso que nós pregamos aqui. Hoje pela manhã, uma irmã me procurou e ela falou o seguinte: pastor, eu queria dar um testemunho de que eu estava com tudo preparado em casa para ir embora. Eu juntei as minhas coisas todinha, eu ia embora, eu ia acabar com o meu casamento, mas um irmão aqui da igreja, um líder aqui, foi lá na minha casa e ele levou esse seu livro de presente para mim. E eu vou confessar que eu comecei a ler o livro, isso foi entrando dentro de mim, essa mensagem desse livro, e eu tomei uma decisão, pastor, de que eu vou lutar pelo meu casamento, porque o meu marido é uma bênção, minha família é uma bênção, é presente de Deus para mim, e eu vou perseverar até o final. Ela disse, sabe o que para mim? Na minha vida, pastor, eu, desde criança, tudo que eu começava, eu nunca terminava. Eu começava e não terminava. Depois que eu li esse livro, eu tomei uma decisão: eu vou começar e eu vou até o final. Eu acredito que existem pessoas que estão aqui, que estão passando por uma situação semelhante. Talvez você está me assistindo na internet, você está passando por uma situação semelhante. Você está a ponto de sumir de casa, de dar fim do seu casamento. Tem gente que está a ponto de dar um basta na sua vida. Queridos, ajusta o meu som, por favor. Vidal, tenta colocar o que você faz todo domingo para mim. Então existem pessoas que elas talvez estejam pensando em dar cabo até mesmo da sua vida. Você está me ouvindo agora, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma direção de Deus para a sua vida a respeito de perseverança, e que eu acredito que vai mudar muita coisa que você tem pensado. Muita coisa que você tem pensado. Um livrozinho desse aqui, simples, 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 simples. Você lendo na sua casa, sentado lá na rede da sua casa. Você pode achar que não é nada. Isso aqui pode, simples, trazer uma transformação grandiosa sobre a sua vida. Pequenininho, simples, sabe? As coisas que mudam e transformam a nossa vida não são coisas difíceis, são coisas simples. Simples. Às vezes nós ficamos buscando coisas difíceis. Não, para eu resolver esse problema eu preciso de uma fórmula mágica para melhorar meu casamento. Não é. É uma coisa simples. Você só precisa perseverar nessa coisa simples. Vê se você entende o que eu estou falando. Você já sabe. Não existe uma fórmula mágica para você melhorar o seu casamento. São coisas simples que você precisa perseverar fazendo todo dia. Quantos querem ficar 10 quilos a menos? Diga aleluia. Existe uma fórmula mágica para você perder 10 quilos em 60 dias. Aleluia. Não existe fórmula mágica. São coisas simples que você precisa perseverar todo dia. Você já sabe o que tem que fazer. Uma fórmula mágica para você sair das dívidas. Existe uma fórmula mágica para você sair das dívidas? Coisas simples que você já sabe
Você só precisa perseverar todo dia. Simples. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? No final da sua vida, ele está dizendo: terminei bem, consegui terminar a corrida da vida bem. E porque um homem como o apóstolo Paulo conseguiu terminar diante de tudo aquilo que ele passou, a corrida da vida, ele consegue terminar bem. Por quê? Porque ele teve uma trajetória cheia de perseverança. Sabe, queridos, nós precisamos terminar bem as coisas que nós começamos. Terminar bem. Eu, quando ouvi o testemunho dessa irmã aqui, eu tive pensando: meu Deus, quantas pessoas que nós temos à nossa volta, que elas não conseguem, não é apenas terminar bem, elas não conseguem terminar nada do que começam, nada. E como será o fim da sua vida? E como será quando tudo chegar ao fim? O que você vai dizer a respeito da sua vida? Qual a história você vai contar a respeito de você? A respeito das lutas que você enfrentou na sua família, a respeito das lutas e adversidades que você enfrentou na sua vida profissional e financeira, dos sonhos que você largou pelo meio do caminho, da sua caminhada ministerial como servo de Deus. O que você vai falar no final da sua vida que você acabou bem ou que você deixou muita coisa inacabada, muita coisa pela metade? O que você vai falar? Olhando a trajetória de Paulo, eu consigo tirar vários ensinamentos. Existem homens da Bíblia, histórias de homens da Bíblia que me inspiram. Gosto muito da história de Josué, sou apaixonado pela história de Neemias, gosto muito da história do apóstolo Paulo. Paulo deixa vários ensinamentos a respeito de perseverança, e eu quero falar apenas 3. Para você gravar na sua cabeça e ir com isso para casa e pensar a semana inteira, complementando com a leitura do livro. Se eu quero ter uma trajetória perseverante e terminar bem, o que eu preciso fazer? 3 ensinamentos. Ensinamento número 1: escolha de maneira certa os combates que você vai lutar na vida. O apóstolo Paulo diz aqui: eu combati um bom combate. Não foi qualquer combate, foi um bom combate. Qual é os combates que você tem escolhido para a sua trajetória? Talvez você está lutando uma luta que não tem nada a ver. Tudo que você começa, você larga porque você não escolheu certo aquilo que deveria de começar. Tudo aquilo que você inicia, você não termina porque você não escolhe o combate de acordo com a vontade de Deus. Você escolhe o combate de acordo com aquilo que as pessoas à sua volta, elas estão fazendo ou elas estão achando. Então
você não consegue perseverar na vida porque você só escolhe o combate errado, meu Deus. Você não está escolhendo o combate certo. Antes de entrar em um combate, pergunte: Deus, é para eu entrar nessa luta? Esse combate é o combate que o Senhor quer para mim. Você sabe, hoje, como pastor de uma igreja linda, abençoada, uma igreja local como essa, dando assistência para os nossos pastores dos outros núcleos, pastoreando, junto com ele, os outros irmãos, dando assistência para muitos pastores fora do Brasil. Foi um combate que eu escolhi lutar, e eu enfrento muitos desafios no meio desse combate. Eu enfrento muitas lutas, pressões e adversidades. Uma pressão emocional violenta, espiritual, então, nem se fala. E existem momentos no meio desse combate que a gente fica cansado, a gente se sente pressionado. Já ouviu falar de opressão? A gente se sente oprimido, parece que vem pressão de tudo quanto é lado. E por que no meio desse combate eu não jogo a toalha e não falo: Deus, vou desistir de ser pastor, Deus, eu vou desistir de abençoar a vida de outros pastores e líderes, vou desistir de abençoar a vida das pessoas, eu não vou aguentar mais, eu vou jogar a toalha. Por que eu não jogo a toalha? Porque eu sei que o que eu estou fazendo é lutar um bom combate. Então acontecem pressões, opressões, lutas emocionais e espirituais, mas a gente continua perseverante, porque é um bom combate. Escolha bem. Você, minha irmã, está pensando agora em casar. Aliás, você que está pensando em arrumar um namorado, uma namorada, para poder casar. Escolha bem, para que a sua caminhada conjugal, a história da família que você vai construir seja um bom combate e não um mau combate. Porque quando as pessoas falam: eu não aguento mais, vou divorciar, eu vou separar, é por quê? Porque no início não escolheu o combate certo. É porque não escolheu o bom combate. Porque se tivesse escolhido o bom combate, o combate certo, pode vir a pressão que vier, a luta que vier, pode vir a adversidade que vier. Não desisto do meu casamento e da minha família, porque eu decidi lutar um bom combate, a escolha foi certa. Então escolha bem. A segunda lição sobre perseverança com o apóstolo Paulo é que, se nós queremos perseverar, nós vamos precisar esquecer as coisas que aconteceram no passado, deixar o passado no passado, deletar da nossa mente e do nosso coração as dores, frustrações que nós sofremos no passado. Quantas pessoas que não perseveram porque vão acumulando pesos do passado na sua vida. A pessoa vai acumulando, há anos e há anos ela vai acumulando mágoa, acumulando ressentimento, acumulando as suas insatisfações, e ela vai carregando aquilo, e chega uma hora que ela fala bem assim: não estou aguentando mais. Essa é uma fala que talvez você já escutou muitas vezes. Pessoas que falam: por que você está desistindo da sua família, está desistindo do seu casamento? Então o que as pessoas falam? Não aguento mais. Você vê alguém desistindo da igreja que Deus plantou essa pessoa. Você vê pessoas desistindo do chamado e do ministério que Deus colocou na mão dessa pessoa. Você fala: você está desistindo por quê?
Por que você está abandonando? Por que você não vai mais fazer o que Deus chamou você para fazer? E o que muitos falam? Estou cansado, muito cansado, não aguento mais. E por que as pessoas ficam cansadas e elas não aguentam mais? Porque elas vão acumulando dia a dia pesos de coisas que aconteceram no passado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que aconteceu lá atrás, é lá atrás. E eu esqueço, delete. Talvez você está carregando coisas na sua mente, no seu coração, que aconteceram há anos atrás. Se você está magoado e ressentido com coisa que aconteceu ontem, uma palavra que você recebeu da sua casa ontem, alguém que te feriu da sua família nessa semana, isso já é passado. E você vai ficar acumulando isso em você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro, nós temos na nossa frente um vidrão grandão assim chamado para-brisas. Ele é muito grande. E aqui em cima nós temos um outro vidrinho pequenininho chamado retrovisor. O para-brisa é grandão, porque o objetivo dele é fazer você olhar para frente. E o retrovisor é pequenininho, porque o objetivo dele é apenas você se proteger das coisas que podem estar vindo lá atrás. O retrovisor é pequenininho porque você tem que olhar muito mais para frente do que para trás. E quando você olhar para trás, o objetivo é apenas de você se proteger e não ficar focado nele. Por que você está guardando no seu coração essa mágoa e esse ressentimento que está só pesando você e te atrapalhando de ser feliz no seu casamento? Por que você está acumulando esse peso de coisas que aconteceram lá atrás com você, quando você estava envolvido no chamado, envolvido na igreja, que está atrapalhando você de viver o propósito de Deus na sua vida? Você largou o chamar de Deus. Você largou aquilo que Deus chamou você para fazer, porque você acumulou muito peso, um atrás do outro. Existem pessoas que acumulam peso de coisa que os outros fizeram. E existem pessoas que acumulam o peso de coisas que ela mesma fez. Da mesma forma, você precisa esquecer do que você fez de errado no passado. Muitos não conseguem perseverar porque não se perdoam. Não conseguem perseverar porque estão carregando um peso de erros que cometeram lá atrás. Foi um erro que você cometeu, que esse erro acabou machucando e atingindo sua família. Esse erro que você cometeu acabou maltratando as pessoas que você ama. Esse erro que você cometeu, você sabe que esse erro feriu e entristeceu ao Espírito Santo de Deus. E aí você até hoje está com aquilo, mas eu fiz tanta coisa errada. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por que ele falou isso? Porque ele já sabia. A Bíblia diz de que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia que o sol brilha, é a misericórdia de Deus se renovando. A cada dia que o sol nasce, é a misericórdia de Deus se manifestando e Ele dizendo, eu esqueci tudo que ficou lá atrás. Eu esqueci tudo de errado que você fez lá atrás. O que eu quero é trazer para você uma nova oportunidade.
novidade. Eu quero trazer para você um novo tempo. Eu quero apenas que você esqueça o passado, viva o presente e olhe para o futuro, porque eu tenho um futuro maravilhoso para você e para sua família, e para você realizar e viver os seus sonhos. Aleluia. Então, o segundo ensinamento: deixa o passado no passado. E ontem, o que aconteceu ontem já é passado. E o terceiro ensinamento sobre perseverança: se eu quero viver uma trajetória de perseverança, eu preciso guardar e proteger a fé que o Espírito Santo um dia plantou dentro do meu coração. O apóstolo Paulo, ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz: a minha fé foi protegida. Sabe por que eu consegui perseverar nos momentos difíceis? Sabe por que eu consegui perseverar nos momentos de tribulação, de lutas e de adversidades? Porque eu consegui proteger a minha fé. Sabe por que você está aqui assistindo, participando desse culto, assistindo aí na sua casa, esse culto online, aqui recebendo essa palavra? Sabe por que você saiu da sua casa e veio para cá? Porque um dia o Espírito Santo plantou no seu coração uma semente de fé. Você não veio aqui brincar e não veio aqui passar tempo, perder tempo. Você veio aqui porque em algum momento da sua vida o Espírito Santo colocou dentro do seu coração uma semente de fé. E tudo que o inimigo vai tentar fazer é matar essa semente de fé. Porque ele sabe que se ele matar essa semente de fé que o Espírito Santo plantou no seu coração, você não persevera por mais nada. Se ele matar essa semente de fé, você larga o casamento, chuta o balde. Você desiste dos seus sonhos. Você desiste de você mesmo. Então o inimigo vai trabalhar para matar essa semente de fé. O apóstolo Paulo então diz: eu protegi a minha. Você quer proteger a semente de fé que está aí dentro? Para proteger essa semente de fé, a primeira coisa que eu preciso vigiar é com aquilo que eu estou ouvindo. O inimigo vai tentar matar essa semente de fé com um monte de falácia no seu ouvido. É aqui pelo ouvido que ele mata a fé. Ele matou a fé daquilo que Adão e Eva tinham recebido no jardim do Éden, falando, gerando dúvida e matando a semente de fé. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer de que abandonou a Deus, sumiu da igreja, largou o casamento, e aí você vai falar assim: mas por que você sumiu da célula da igreja? Por que eu não vejo mais você servindo a Deus? Eu não vejo mais você no nosso meio. E o que muitas pessoas, elas falam? Ah, eu ouvi muitas coisas aí. É mesmo? Então quer dizer que o inimigo matou a sua fé. E quando você fala isso com alguém, a pessoa fala: não, eu ainda continuo com fé. Não continua. Porque se você continuasse com fé, você estava perseverando no lugar onde Deus te plantou. A fé traz perseverança. A fé
me mantém perseverante, por isso eu preciso guardar e proteger ela e falar: o inimigo não vai matar a minha fé, e eu não vou deixar ele ficar colocando falácia nos meus ouvidos, não vou deixar. E não é apenas falácia nos ouvidos. Olha o que Jesus coloca aqui. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, olha só. Essa palavra que Jesus dá foi no contexto da preocupação dos discípulos e das pessoas sobre o final dos tempos, sobre como seria, mais ou menos um momento semelhante a esse que nós estamos passando agora. Então em Mateus 24, 12, Jesus diz: olha, no final dos tempos o amor de muitas pessoas vai esfriar. E o amor desses muitos vai esfriar por causa do aumento da iniquidade. É mais ou menos assim, as pessoas vão ver tanta coisa errada, tanta gente fazendo besteira, que ela fala assim: quer saber, eu não acredito mais em nada. Olha só, para que eu vou na igreja? Para poder ficar igual aquela pessoa que eu conheço aqui, que é minha vizinha, que mora aqui, para ficar igual a esse parente? Eu não vou nada. Eu não vou não, eu conheço muita história aí. É mesmo, Jesus já estava falando de você, hein? Ele estava dizendo de que o amor de muitas pessoas vai esfriar por causa do aumento da iniquidade. Mas esse texto diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É aquele que perseverar. Não deixa o inimigo matar a sua fé. Você pode conhecer gente que faz coisa errada, mas você faz o certo. E não deixa a sua fé e a sua trajetória, a sua caminhada com Deus ser afetada pelas coisas erradas que os outros fazem. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo, então você vai dar conta da sua vida. E não vai ter justificativa diante de Deus. Você fala assim: Deus, eu esfriei minha fé porque eu vi uma pessoa fazer uma coisa assim errada, e Deus vai falar assim: quem disse que eu vou medir você por aquilo que os outros fez de errado? Você é responsável pela sua vida. Você deixou o inimigo matar a sua fé. Você permitiu o inimigo roubar aquilo que um dia eu plantei dentro de você. O apóstolo Paulo guardou a sua fé. E aí olha só o que ele fala aqui a respeito da sua jornada. Um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 22. Estava vendo ali meio que um ciúminho com algumas pessoas, ciúminho de alguns cristãos, outros meio que fariseus ali. E aí o apóstolo Paulo, olha só aqui a perseverança desse cara no meio dessas lutas. Diz aqui, 2 Coríntios 11, a partir do versículo de número 22, eles são hebreus? Tá bom, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu também sou. E aqui ele começa. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês do que eu tenho aguentado na minha vida. Ele diz aqui, olha: em trabalhos como ministro de Cristo, muitas vezes. Em açoites, muitos açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Diga ai, ai, ai. Em trabalho e em fadiga, muitas vezes. Em vigília, muitas vezes. Passei fome, passei sede. Em jejum, muitas vezes. Passei frio, passei nudez. Meu Deus, o que esse cara passou? E ele, quando chega no final da sua trajetória, sabe o que ele disse? Combati um bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Que é isso, gente? Meu Deus! Meu Deus!
E é por isso que ele faz uma outra declaração bombástica em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele diz: eu sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, preparado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que eu persevero e vou perseverar até o final do combate. Aleluia! Se você estiver fortalecido por Deus, você aguenta toda a pressão que você está enfrentando. E no final, você vai declarar igual o apóstolo Paulo: cheguei ao final. E não cheguei de qualquer maneira. Eu cheguei bem. Foi um bom combate. Foi um bom combate. Por favor, fique de pé. Três dicas sobre perseverança para você levar para casa. Dica número 1: escolha o combate certo. Dica número 2: esqueça as coisas do passado. E dica número 3: proteja a sua fé. Pastor, eu passei nos últimos dias e nos últimos meses por situações que me deixaram muito pesado e muito pesado. Mas eu recebi um alimento aqui nessa noite, em que eu decidi perseverar. É o testemunho que eu recebi hoje. Aí no seu lugar, eu vou pedir para você colocar sua vida completamente nas mãos de Deus. Você vai colocar o seu coração para fora aqui na sua mão, falar: Espírito Santo, dá uma injeção de ânimo em mim. Porque essa semana eu vou caminhar com toda disposição e perseverança, e eu vou combater com fé esse combate. Vai lá, coloca a mão no seu coração. E eu quero orar com você.